Hoje, na classe dos jovens, estudaremos a lição de número 9, que tem como título Protegendo a sua boca. Digo sem medo de errar, aqui está a solução para 80, 90% de todos os problemas da minha e da sua vida. O cuidado com aquilo que falamos. Temos como objetivos específicos, em primeiro lugar, mostrar as diferenças entre a boca do tolo e a do sábio. Sua boca, sua fala, revela que você é tolo ou sábio? Em segundo lugar, reconhecer as características da linguagem de uma pessoa tola. É muito fácil identificar a pessoa insensata por aquilo que ela diz. Por fim, conscientizar da necessidade de se proteger a língua. Nossa língua deve ser edificante. E nós vamos falar sobre isso mediante a explicação e aplicação dos pontos e subpontos que estão na própria lição. Vamos ao texto principal, que nos diz o seguinte: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Provérbios capítulo 25 e o versículo de número 11. Comparando traduções, nós temos aqui a versão NVI, que nos diz o seguinte: a palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro incrustadas numa escultura de prata. Qual é o sentido dessa passagem bíblica? O ouro é o mais nobre dos metais, servido em uma bandeja muito elegante. A bandeja de prata, a melhor bandeja. Isso aqui é o máximo do requinte, como diz o Hernandes. É o extremo do bom gosto. Salomão está criando aqui a imagem de algo extremamente elegante. Assim é a palavra certa, com a motivação certa, dita na hora certa, às pessoas certas. Ele faz essa associação. Ele faz essa comparação. Uma palavra boa deve ser verdadeira, oportuna e edificante. Essa palavra, ela abre portas em vez de fechá-las. Ela encoraja em vez de produzir desânimo. Devemos ponderar, devemos refletir antes de falar, pois as nossas palavras, elas carregam bênção ou maldição, carregam em sua bagagem a vida ou a morte. A palavra proveitosa não é, porém, aquela que sempre procura agradar os ouvidos sensíveis, porque a própria Bíblia ensina que é melhor a palavra que confronta com amor do que aquela que bajula com hipocrisia. Então devemos falar a pessoa certa, na hora certa, no momento certo, a palavra certa. E aqui há algumas lições práticas, lições espirituais que podemos aplicar ao nosso viver diário. Primeiro, devemos buscar discernimento. Devemos pedir a Deus sabedoria para falar no tempo certo, de forma apropriada. Em segundo lugar, devemos avaliar o impacto das palavras. Nós devemos reconhecer que as palavras têm poder para edificar ou destruir. Por fim, devemos ser intencional. Não falar por impulso, mas buscar edificar o outro, sempre respeitando o contexto e a necessidade. O resumo da lição nos diz o seguinte: a fala acompanhada de mansidão, agradabilidade e temperança revela a sabedoria que vem do alto e não a terrena. É interessante que a fala acompanhada de mansidão tem um significado muito profundo dentro desse contexto. A mansidão na fala é a característica de se expressar com calma, sem arrogância, violência ou provocação. Falar com mansidão demonstra autocontrole. Agradabilidade. A agradabilidade na fala é a capacidade de se expressar de forma que edifique, traga consolo ou alegria e seja gracioso. Essa qualidade, ela remete à exortação que está na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, versículo 6, que diz: o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Falar agradavelmente não é bajulação, mas escolher as palavras que trazem conforto, paz e esclarecimento. Temos ainda dentro do resumo da lição
a expressão temperança. Temperança é o equilíbrio ou a moderação. Na fala, por isso que eu estou dizendo, é o nosso contexto. Na fala, refere-se à capacidade de se controlar, evitando excessos como palavras duras, impulsivas ou desnecessárias. E tudo isso aqui revela a sabedoria que vem do alto. Porque a sabedoria que vem do alto, conforme Tiago capítulo 3, versículo 17, vale a pena muito ler essa referência, ela é pura, pacífica, moderada, cheia de misericórdia e bons frutos. Então, quando nossa fala reflete mansidão, agradabilidade, temperança, ela manifesta essa sabedoria divina que contrasta com a terrena. Nosso falar é um modo de falar sábio e não tolo. Vamos à exposição dos pontos e subpontos. Quero pedir aos meus irmãos que estão me assistindo através do YouTube que curtam, comentem e compartilhem. Esta ação fará com que o YouTube se torne um evangelista e este vídeo chegue a mais pessoas. Os irmãos estarão nos ajudando. Eu conto muito com a sua ajuda, pois em reciprocidade e com muita alegria estou deixando este subsídio, que tem mais ou menos 10 páginas e dá muito trabalho para organizar, para escrever, para fazer, pois a pesquisa é feita em várias obras de referência. Então, eu vou deixar esse subsídio aqui na descrição do vídeo para você fazer o download em um link azul. Mando um abraço mais que especial a todos os meus irmãos da Ferramenta EBD. Primeiro, esta aula é transmitida na plataforma da Ferramenta e só depois ela vem para o YouTube. Diferente do YouTube, vem só a pré-aula e o subsídio, na plataforma da Ferramenta, nossos irmãos têm vários outros recursos que são exclusivos, cursos de capacitação com mestres voltados à pedagogia, à escola dominical, como é o caso do pastor Anderson e outros. Temos curso lá com o Magno Lessa, cursos com o pastor João Quintela. Então vale muito a pena fazer parte da Ferramenta EBD. Além dos cursos de capacitação, temos infográfico, fluxograma, slide profissional para você trabalhar o audiovisual dentro de sua classe. Temos narração profissional, motion, material de marketing e divulgação, imagens trabalhadas para você envolver sua classe durante todos os dias da semana. A Ferramenta EBD é muito completa em todos os aspectos. Deus abençoe meus irmãos da Ferramenta. Se você ainda não é aluno assinante, não é professor assinante, o link vai estar também aqui na descrição do vídeo. Ponto 1. A boca do sábio e a boca do tolo. Aqui a lição divide as pessoas em duas classes, os sábios e os tolos. Os sábios têm uma forma de se conduzir, uma forma de se comportar e principalmente uma forma de falar. De igual forma, não é? Mas em uma diferença gritante, os tolos também. Eles têm uma forma de agir, uma forma de falar, uma forma de se expressar, uma forma de se conduzir que caracteriza-os como tolo, assim como são os sábios. Então o subponto 1 nos diz o modo de falar do sábio e do falto de entendimento, do insensato, do tolo. Então vamos lá, a lição nos diz o seguinte, o capítulo 10 de Provérbios traz um contraste entre o sábio e o tolo. Os versículos 11 a 14 apresentam um contraste mais específico entre o modo sábio de falar e o tolo. Vamos conhecer o texto bíblico? Provérbios capítulo 10, versículo 11 ao 14. A boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga a violência. O primeiro contraste. O ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. Segundo contraste. A sabedoria está nos lábios dos que têm discernimento, mas a vara é para as costas daquele que não tem juízo. O terceiro contraste. Os sábios acumulam conhecimento, mas a boca do insensato é um convite à ruína. Quarto contraste. Vamos ao versículo 11 que diz: a boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga violência. As palavras do justo ou sábio promovem vida porque são edificantes, cheias de graça e de sabedoria divina, assim como uma fonte que sustenta e refresca. A fala sábia alimenta e renova os que a ouvem. Em contraste com o ímpio, a fala do ímpio reflete sua natureza corrompida,
trazendo destruição, discórdia e confusão. O segundo contraste diz: o ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. O tolo cheio de ódio guarda rancor e transforma suas palavras em instrumentos de ofensa, de discórdia, de destruição. Ele não perdoa, mas reage de forma impetuosa, criando divisões. Agora, o sábio não. O sábio, guiado pelo amor, é capaz de perdoar e tolerar ofensas. Essa virtude não significa ignorar o erro, mas escolher não ampliá-lo ou alimentar o ciclo de retaliação. O terceiro contraste: nos lábios do que tem discernimento se acha sabedoria, mas a vara é para as costas do que não tem juízo. Nos lábios, do sábio, a fala ela tem sempre um propósito, ela vem acompanhada de discernimento, manifestando prudência e conhecimento. Suas palavras têm peso porque são pautadas pela verdade e pelo bem. Agora, o ímpio, o tolo, por sua falta de autocontrole e discurso imprudente, frequentemente se encontra em situações de conflito e de punição, seja pelas consequências naturais ou pela disciplina externa. O ímpio, o tolo, o que fala imprudentemente, sempre está envolvido em problemas. O quarto e último contraste: os sábios acumulam conhecimento, mas a boca do tolo é um convite à ruína. O sábio não fala precipitadamente, ele reflete antes de falar e guarda o conhecimento como um tesouro. Preste atenção, suas palavras são resultado de aprendizado e experiência. Agora, o tolo não. O tolo fala sem pensar, frequentemente trazendo destruição sobre si e sobre os outros. Sua fala impulsiva é perigosa, pois carece de sabedoria e responsabilidade. Aqui nós encontramos o contraste entre o modo de falar sábio e o modo de falar do tolo. O segundo subponto diz: o que os lábios falam e o coração busca. É uma pergunta. Não dá para expor todos os versículos deste subponto como fizemos com o primeiro, porque senão aí a nossa aula ficaria muito grande. Porque ele vai falar sobre os 20 versículos do capítulo 15. A lição diz: o capítulo 15 de Provérbios, especificamente dos versículos 1 a 20, mostram como é a língua do sábio. Em primeiro lugar, a palavra branda proveniente dos lábios do sábio desviará o furor. Essa palavra revela um espírito humilde, mas terno. Por isso, a linguagem do sábio sempre é adornada de sabedoria, ponderação, bom senso, enquanto a língua do tolo é cheia de ira e insensatez. Então, o que a gente vai fazer aqui nesse subponto? A gente vai pensar a informação que consideramos mais importante e expô-la brevemente. E é justamente o versículo de número 1 que diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Novamente, em contraste, o sábio ele responde de forma branda, mas o tolo, na sua reação, age com ira. Salomão aqui ele foi muito profundo nesse provérbio que escreveu, porque ele está falando que o problema não é a resposta, não é a palavra em si, mas é a nossa reação diante de determinada situação. Preste atenção, ele diz aqui que não é a palavra branda, mas a resposta. Porque a gente pode conviver de forma pacífica, de forma ordeira, de forma amistosa, amigável, com uma pessoa que nos respeita, com uma pessoa que nos trata bem, com uma pessoa que é cordial. Agora, em situações em que a gente é confrontado, em que a gente é encurralado, é ferido com palavras, a reação natural de muitas pessoas é responder à mesma moeda, é responder à altura. Aí Salomão vai e diz o seguinte: o sábio não faz isso. O sábio tem uma resposta branda. E essa resposta branda desvia o furor. Agora o ímpio não. O ímpio vai lá e diz: se ele falou 10, eu vou falar 20. Na expressão metafórica, né? Se ele veio com uma pedra na mão, eu vou com 2. Mas isso não é o estilo do sábio. Quem faz isso é o tolo. O Spurgeon, ele propõe uma ilustração interessante. Ele diz o seguinte: morei em uma casa na qual o jardim do vizinho e o meu
eram separados por uma cerca viva, rala e irregular. O cachorro do vizinho era um péssimo jardineiro e vivia destruindo minhas plantas. Certa noite, enquanto andava sozinho, avistei o cachorro a certa distância fazendo alguma travessura e atirei um pedaço de pau em sua direção com a intenção de fazê-lo voltar para casa. Mas, em vez disso, o cachorro pegou o pau, trouxe-o até mim, deixou cair aos meus pés e ficou balançando a cauda, me olhando com uma expressão carinhosa. Que mais eu poderia ter feito, exceto acariciá-lo, dizer-lhe palavras afetuosas e lamentar por ter sido tão rude com ele? Se o cachorro latisse, se o cachorro rosnasse, quisesse morder ele, talvez ele... eu vou acabar de tacar o pau aqui na cabeça desse cachorro. Mas o que o cachorro fez, né? Isso aqui é uma ilustração que serve muito bem ao versículo aqui que nós lemos do capítulo 15 de Provérbios. Porque se a pessoa te trata mal, se a pessoa te espragueja, diz o que for, te coloca no chão e tu vem com uma palavra de amor, tu vem com uma palavra branda, vai envergonhar essa pessoa. Não tem pra onde correr, ela vai ficar envergonhada, ela pode não demonstrar ali na hora, mas vai ser como um agrilhão na consciência. O justo, o sábio, age dessa forma. O subponto 3 é difícil, mas ele age. O subponto 3 diz o seguinte: é possível controlar a língua. Isso aqui é uma afirmação, não é uma pergunta. Mas eu transformo essa afirmação em pergunta. É possível? Será se é possível? O que é que a Bíblia diz? O subponto nos fala. Provérbios 17, 27 ao 28 nos mostra o valor de uma fala ponderada, disciplinada e cuidadosa. Saber calar, principalmente no presente século, é uma das disciplinas mais importantes para quem busca desenvolver um espírito manso, suave e pacífico. Por isso, o sábio expressa o seguinte: retém as suas palavras. É um recorte do versículo 27. Assim, faz parte da linguagem de uma pessoa de bom entendimento fazer uso da língua no tempo certo, no ambiente adequado, pois isso está relacionado com o espírito precioso, versículo 27. E a prática de calar é tão poderosa que até o tolo sai por sábio se assim o fizer. É possível controlar a língua? Meus irmãos, é possível. Eu sei que é dificílimo, mas não é impossível controlar a língua. A Bíblia nos diz em Provérbios 21, 23 o seguinte: quem guarda a boca e a língua guarda a sua alma de muitas dificuldades. Então, se ele está dizendo quem faz isso, é porque é possível. Não é? O pessoal aí fora tem um ditado popular que diz o seguinte: o peixe morre pela boca, e muita gente também morre pela boca. A língua desgovernada põe a vida toda a perder. Quem não domina a sua língua envolve-se em muitas encrencas e entrega a sua alma a muitas angústias. Precisamos colocar guardas à porta dos nossos lábios. Tiago, o irmão de Jesus, inspirado pelo Espírito Santo, diz no capítulo 3, versículo 2 de sua epístola geral: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, então é possível não tropeçar no falar, ele diz o seguinte: tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Olha que coisa interessante. Aquele que é capaz de dominar as suas palavras e exerce disciplina nessa área não terá dificuldade em relação às outras. Porque dominar a língua é difícil, mas não é impossível. O segundo ponto da nossa lição diz o seguinte: a linguagem de uma pessoa tola. Vamos identificar aqui as características do falar imprudente. O subponto 1 diz: o que a linguagem revela? A palavra de Deus nos mostra que a linguagem que expressamos revela o que se encontra dentro, no interior. Isto é, revela o que estamos pensando, sentindo e desejando, conforme Marcos capítulo 7, versículo 20 ao 23. Quando uma pessoa é insensata, ela se revela por meio da linguagem, quer nas manifestações verbais, quer nas não verbais. Então, Jesus ensina no texto mencionado e trazido à tona aqui pelo comentarista, Marcos 7, 20 a 23, que o que contamina uma pessoa não é o que entra nela, mas o que sai do coração. O coração fala, aliás, a boca fala aquilo que o coração está cheio. Jesus declara que é do coração que procedem pensamentos e ações, como os maus pensamentos, a imoralidade sexual, roubos, homicídios, adultério, ganância, maldade, engano, devassidão, inveja,
seja, calúnia, arrogância e insensatez. A linguagem é uma janela para o que se passa no coração, seja verbal, o que falamos, ou não verbal, gestos, expressões e comportamentos. Ela reflete nossas intenções, emoções e desejos. Quando a palavra ou a ação é pura, ela revela um coração transformado. Quando é corrupta, expõe um coração afastado de Deus. Então preste atenção, eu separei aqui pelo menos três. São três características muito marcantes da linguagem de uma pessoa ímpia, de uma pessoa tola. Primeiro, falta de domínio próprio. Uma pessoa cuja linguagem procede de um coração afastado de Deus, ela não tem domínio próprio, ela fala o que vem à telha, ela fala aquilo que está pensando, ela expressa de fato aquilo que está no coração, seja bom ou seja ruim. São palavras precipitadas e descontroladas. Segundo, diz respeito ao próximo. A pessoa tola, na sua linguagem, fala com arrogância, calúnia ou crítica destrutiva. Eu não sou contra crítica construtiva, eu não sou contra. Cabe a quem está ouvindo filtrar, cabe a quem está ouvindo ter o bom discernimento de saber o que é uma crítica construtiva para o bem e uma crítica para matar. Então a gente deve andar com dois sacos, não é? Um ok e o outro furado. Aquilo que for bom a gente vai colocando no saco ok, né? No saco tá bom. E a outra a gente vai colocando no saco furado. Ok? Vamos lá. E uma terceira característica é a ausência de reflexão. Porque geralmente o tolo não pensa nas consequências do que diz. É por isso que Provérbios 18:7 diz: a boca do tolo é a sua ruína, e os seus lábios são uma armadilha para a sua alma. Ele não pensa nas consequências do que fala, e quando fala se torna refém daquilo que disse. Nós devemos tomar muito cuidado, meus irmãos, com a nossa fala. Nós devemos tomar muito cuidado. Irmão Murilo, mas você está falando, você tem que tomar cuidado com a fala só quando você está conversando, não quando você está conversando, quando você está pregando, quando você está em casa, quando você está na igreja, quando você está sozinho. Porque independente de alguém ouvir ou não, Deus está ouvindo. É por isso que lá em Levítico tem uma expressão que eu gosto muito, diz o seguinte: não amaldiçoe o surdo. Espera aí. Não amaldiçoe o surdo, eu sou o Senhor. É o que diz o texto. Mas o surdo vai ouvir o que você está falando? Não, ele não vai ouvir. Você pode amaldiçoar ele à vontade, ele não vai ouvir. E ele não vai estar nem aí para você, porque ele não vai ouvir. Agora, Deus disse o seguinte: você não vai fazer isso porque eu sou o Senhor. Ele não ouve, mas eu escuto. É por isso que nessa mesma passagem diz o seguinte: não coloque tropeço na frente do cego. Ele não vai ver quem colocou, ele vai cair no tropeço, vai cair, não vai saber quem foi, por que foi, como foi, mas eu sou o Senhor. Ele não vê, mas eu vejo. Então tome muito cuidado com a sua fala. A língua do tolo é o subponto 2, e o texto diz: os textos que estudamos revelam a linguagem do tolo como palavras que no lugar de construir destroem, no lugar de estimular a mansidão, estimula a ira, no lugar de trazer a paz produz violência, no lugar de estimular a prudência e a sensatez, estimula a insensatez e uma ação desgovernada. Por isso, na carta de Tiago, a língua é apresentada como cheia de peçonha mortal, ou seja, de veneno, malícia e perversidade. Olha, irmãos, aqueles que buscam sabedoria do alto devem estar plenamente cientes do mal que podem causar com palavras mal utilizadas. Nós devemos pedir a Deus para que nossa língua não seja como a língua de uma serpente venenosa, que quando tem o seu veneno inoculado, produz dor nas outras pessoas, produz destruição, produz morte. Nossa boca deve ser como uma fonte de vida, como uma fonte de água viva. Nossa boca deve edificar. Há um texto que eu gosto muito, que inclusive está como princípio de vida aqui na minha Bíblia. Eu tenho minha Bíblia aqui e aqui são vários textos que eu separei como princípios de vida, que devo ler todos os dias ou sempre que puder. E um deles aqui, é um dos primeiros aqui, que está aqui em cima, é Efésios capítulo 4, versículo 29, que diz o seguinte: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Glória a Deus. Vou repetir. Nenhuma palavra torpe, suja, saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros,
conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Subponto 3 diz: o que acontece quando nos comunicamos insensatamente? A lição nos fala: quando comunicamos algo, nos dirigimos a alguém ou comunicamos a respeito de alguém. Isso significa que o outro está diante de nossa fala. Comunicamos para alguém o que está diante de nós. Por isso que o Senhor disse que quem chamasse o irmão de louco, como um ato proveniente da cólera ou da ira, seria preso no juízo. Isso porque, por meio da palavra, podemos entristecer ou ferir a outra pessoa. Por meio da palavra, podemos criar um ambiente pesado, obscuro e intragável. Por meio da palavra, pessoas podem adoecer e fragilizar-se. Então, em síntese, esse subponto está dizendo o seguinte: toda comunicação envolve uma pessoa, um relacionamento, seja de forma direta, quando falamos para alguém, ou de forma indireta, quando falamos sobre alguém. Isso aqui ressalta a responsabilidade que temos em cada palavra que proferimos, pois as palavras criam vínculos ou os rompem, constroem imagens ou as destroem, influenciam profundamente o modo como o outro se percebe e percebe o ambiente. Então preste atenção, porque as palavras insensatas, elas podem machucar profundamente, deixando cicatrizes emocionais que não saram. Nós devemos tomar muito cuidado, porque as palavras, elas podem desencadear sentimentos de rejeição, mágoa ou desânimo. O cuidado deve ser ainda dobrado, porque a palavra maldita, a palavra do tolo, ela prejudica a autoestima e a confiança de quem ouve. Então, olhe, meus irmãos, o subponto diz: o que acontece quando nos comunicamos insensatamente? Criamos cicatrizes, feridas em outras pessoas, mágoas, desânimos, alimentamos isso, colocamos a pessoa no fundo do poço, acabamos com a confiança dela. Tome muito cuidado com aquilo que você fala com os seus amigos, com aquilo que você fala para o seu papai, para a sua mamãe. Tome muito cuidado com aquilo que você diz para o seu cônjuge, com o que você fala você tem que falar para os seus irmãos na igreja, para os seus irmãos de sangue. Muito cuidado para que você não seja essa pessoa que carrega essa peçonha mortal nos seus lábios, nas suas palavras. Terceiro ponto: protegendo a linguagem de uma pessoa sábia. Ficou meio esquisito aqui nessa proposição, mas protegendo a linguagem de uma pessoa sábia. Poderia ser melhor construído aqui. Eu vou até conferir se está assim mesmo na revista. Deixa-me conferir aqui. Ponto de número 3. É isso mesmo, ó. Protegendo a linguagem de uma pessoa sábia. Mas vamos lá. Subponto 1 nos diz: a fala do sábio. A lição fala: a nossa sociedade é marcada por pessoas que falam de maneira descompromissada. Agora, meus irmãos, mais que nunca. Antigamente a palavra tinha valor, não precisava, a gente não vinha tanto assim a recorrência de contrato, de não sei o quê, de acordo. A palavra, eu dei minha palavra vale muito. Você vê que isso já não é mais uma realidade de hoje, não é? Hoje tem que ter testemunha, tem que ter a assinatura reconhecida em cartório. Tem que ter tudo isso. A palavra hoje não vale mais muita coisa não, na boca de muita gente. Falam uma coisa e fazem outra, pensam em uma coisa e sentem outra, ou seja, estão completamente desajustados e desorganizados. É a situação da sociedade. Uma das características da sabedoria cristã que encontramos nos capítulos de Provérbios em estudo é que a fala do cristão deve ser plenamente coerente com o que pensa e faz. Então, em um mundo onde a comunicação é instantânea e amplificada por meio das redes sociais, por meio do WhatsApp, Instagram e vários outros, as pessoas, elas estão frequentemente falando sem nenhuma ponderação, nenhuma reflexão ou responsabilidade. É comum se ouvir promessas vazias, discursos hipócritas e palavras desconectadas de ações. Isso aqui é uma coisa comum hoje em dia. Tudo isso revela uma sociedade desajustada internamente, ou seja, um desalinhamento entre o que se pensa e o que se faz, e uma incoerência externa, a falta de consistência que enfraquece a credibilidade daquilo que a pessoa está falando. Destoando disto, se diferenciando desse retrato vívido da sociedade, o cristão, ele age de forma diferente. Ele reflete uma unidade entre o pensamento,
o que ele acredita e valoriza. Entre a palavra, o que ele verbaliza para os outros. Há uma unidade entre isso aqui, entre pensamento, palavra e ação. Pensamento, o que ele acredita e valoriza. Palavra, o que ele verbaliza para os outros. E ação, o que ele efetivamente pratica em sua vida diária. Por quê? A falta de coerência nessas áreas vai comprometer o testemunho cristão e demonstrar uma fé superficial ou hipócrita. Então, precisamos estar alinhados, não é, com palavra, ação e pensamento. Subponto 2 diz, a relação entre falar e ouvir no sábio. Novamente aqui, a gente poderia construir melhor isso aqui, a relação entre falar e ouvir no sábio. Em Tiago está escrito, sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se. Ele traz à tona aqui, mais uma vez, um versículo do livro de sabedoria do Novo Testamento. Se nós temos Provérbios no Antigo, temos Tiago no Novo Testamento. O versículo 1, capítulo 1, versículo 19, nos oferece uma orientação crucial para viver de maneira sábia, ou seja, ouvir ativamente, falar com cautela e não ceder facilmente à ira. Então, o que é que Tiago está nos dizendo aqui? Antes de falar, pense. Avalie as consequências das suas palavras. Pergunte-se o que eu estou dizendo vai ajudar a construir a conversa ou gerar mais conflito. 2. Escute sem interrupções. Tem gente que não deixa nem outra pessoa falar, não sabe nem o contexto, já quer dar a sua opinião. Escute. Né? Em uma conversa, procure entender o ponto de vista do outro sem interromper. Isso vai facilitar uma comunicação mais eficaz, mas também vai demonstrar respeito e consideração pela outra pessoa. E por fim, ele diz o seguinte, não ceda à ira facilmente. Quando sentir raiva, respire profundamente e reserve um momento para refletir. Pense consigo mesmo, essa situação realmente merece minha raiva? Muitas vezes a raiva vem dos mal-entendidos ou das interpretações erradas. Muitas vezes você está irado, você está com raiva à toa, por nada. A culpa não é nem do outro, é sua, que não interpretou a situação corretamente. É por isso que Tiago, vou repetir o texto bíblico, diz o seguinte. Olha que interessante, né? Muito bonito. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Isso aqui é a forma como os sábios agem. Os sábios agem dessa maneira. Terceiro subponto, a fala e o agir do sábio. E aqui é o nosso último subponto e a nossa conclusão. O texto diz o seguinte, é possível que o nosso discurso esteja correto, seja santo, justo e bom. Está aqui bem, não é? E bem, mas isso não basta. Nosso Senhor mostrou que não basta fazer o discurso, mas é preciso vivê-lo. Olha que interessante. Esse texto de Mateus 23, do 1 ao 3, diz o seguinte. Então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés estão assentados os mestres da lei e os fariseus. Obedeçam e façam tudo o que eles dizem. Os fariseus? Mas Jesus, o Senhor tece críticas tão duras a essa classe de gente? Mas façam e obedeçam tudo o que eles dizem. Aí ele vai dizer o seguinte, mas não façam o que eles fazem, pois eles não praticam o que pregam. Olha, irmãos, o nosso discurso, a nossa fala, ela não deve ser apenas carregada de verdades. Ela deve vir acompanhada de ações. Olha que coisa interessante. A gente encontra professores da escola dominical, encontra crentes, jovens e muita gente que fala a verdade. Na sua fala só tem verdade. Ele fala alinhado com as escrituras. Ele está ali falando, a Bíblia diz assim, o certo é esse, é dessa forma. Ele fala ao pé da letra. Mas a vida não condiz com o que fala. Aí Jesus diz o seguinte, eu não quero que você fale o que é correto, eu quero que você viva o que é correto. O tolo, ele pode até falar aquilo que é certo, mas quando você vai olhar, ele não vai viver. Às vezes ele fala insensatamente, fala só besteira, não é? Mas às vezes tem o tolo, não é? O tolo que dá para dar uma aparência de sábio, ele fala retamente, mas olha a vida, é tolo.
Então que a gente entenda esse contraste e que não sejamos levados pelo caminho dos tolos, influenciados pelos tolos, mas que a nossa boca seja protegida, que haja guarda em nossos lábios, que o nosso falar seja edificante, que o nosso falar construa, que o nosso falar levante, que o nosso falar edifique. Amém, meus irmãos? Vamos concluir, não é? Vamos concluir. Oremos ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, terminamos mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical e uma das aulas mais importantes deste trimestre, protegendo os nossos lábios, protegendo a nossa boca. Nos ajuda, Senhor, nessa dificílima tarefa que é ponderar as nossas palavras e falar somente aquilo que convém, aquilo que edifica, aquilo que vai trazer graça aos que ouvem. Que os nossos lábios não sejam como os lábios de uma serpente que carregam uma peçonha mortal. Ah, Senhor, nos ajuda, muda o nosso coração, muda o nosso interior. Espírito Santo, Espírito Santo, nos dá força para viver conforme a Tua palavra e falar aquilo que é reto, justo e bom. É o que nós te pedimos e te pedimos com muita intensidade neste momento, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, uma ótima aula de escola bíblica dominical, um ótimo final de semana. Olha para mim, olha para mim, olha para mim, olha para mim. Não se esqueça, abra a jaula.